Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito bem, então nós vamos dar a sequência no estudo que nós estamos fazendo da canção Gita, o Bhagavad Gita como ele é, de Sua Divina Graça, Swami Prabhupada. Nós estamos utilizando esse Bhagavad Gita específico, que é o traduzido pelo mestre espiritual, fundador Acharya, ou fundador mestre, fundador Mor, fundador principal, fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, Sua Divina Graça, Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E nós estamos lendo hoje o capítulo 2, nós vamos entrar no verso 4. Esse capítulo é o resumo do conteúdo do Gita, então um resumo de todo o conteúdo. Agora a Arjuna vai então argumentar com Krishna, ele vai fazer aqui o argumento dele, e o diálogo vai se dar então a partir dessas argumentações, Vamos lá. Arjuna Uvacha Katam Bhishman Aham Samke Dronam Cha Madhusudana Ishubhi Pratyodhichanmi Pujaho Arisudana. Uma vez mais. Arjuna Uvacha Katam Bhishman Aham Samke Dronam Cha Madhusudana Ishubhi Pratyodhichanmi Pujaho Arisudana. Tradução e significados dados por Sua Divina Graça Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Eu vou falar a tradução palavra por palavra também, tá? Arjuna Uvacha, Arjuna disse, Katam, como? Bhishman, Bhishma, Aham, eu, Ahamkara, o Aham, eu, e Ahamkara. Aham significa eu, e Ahamkara significa você acredita nisso, ou seja, você acredita que você é. Ahamkara significa aquilo que você acredita ser. Aham significa apenas eu, Aham, eu. Ahamkara é o eu que você acredita ser, que é o chamado, o falso ego no caso. Samke, na luta. Drona, Cha, também, Madhu, Sudhana, ó matador do demônio Madhu, Ishubhir, com flechas, Pratyodhichanmi, contra-atacarei, Puja Arho, aqueles que são dignos da minha adoração, Ari Sudhana, ó matador do inimigo, ó matador dos inimigos. Arjuna disse, então agora a tradução do verso, Arjuna disse, ó matador dos inimigos, ó matador de Madhu, como que na batalha posso contra-atacar com flechas homens como Bhishma e Drona, que são dignos de minha adoração? Muito bem, eu vou ler então o significado aqui, tá? Eu vou ler novamente o verso. Depois eu leio. Eu vou ler o significado, depois eu retorno e leio mais uma vez o verso. Significado. Superiores respeitáveis, tais como Bhishma, o avô, e Dronacharya, o preceptor ou o mestre espiritual, são sempre adoráveis, o preceptor, o mestre. Mesmo que ataquem, não devem ser contra-atacados. É etiqueta geral que, com os superiores, não se deve lutar nem mesmo com palavras. Mesmo que às vezes tenham um comportamento rude, não devem ser tratados com aspereza. Então, como Arjuna conseguiria reagir a eles? Será que Krishna algum dia atacaria seu próprio avô, Ugrasena, ou seu mestre, Sandipani Muni? Estes foram alguns dos argumentos que Arjuna apresentou para Krishna. Muito bem, e assim se encerram os significados para esse verso de Srila Prabhupada. Então vou ler novamente o verso. Arjuna disse, ó matador do inimigo,
Ó matador de Mado, como que na batalha posso contra-atacar com flechas homem como Bhishma e Drona, que são dignos de minha adoração? Arjuna Uvacha Katan Bhishman Aham Samke Dronam Chamadu Sudana Ishubhi Pratyo Chisyanmi Puja Aho Ari Sudana. Ó matador dos inimigos, ó matador de Mado, como que na batalha posso contra-atacar com flechas homens e pessoas como Bhishma e Drona, que são dignos de minha adoração? Om Jnana Timiranda Syagnanjana Shalakaya Chakshurun Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Vam Chakalpatarubhya Chakri Pasindu Bhyeva Chapachitanan Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Muito bem, agora são 7 horas e 40 minutos. Normalmente eu estou estendendo até às 8, com a tolerância aí de 10 minutos, 10 a 15 minutos, né, para perguntas, respostas, ou se o raciocínio exigir um pouco mais de informação. Bom, aqui está Arjuna contra-argumentando com Krishna. É um diálogo. Krishna é a manifestação pessoal, suprema personalidade de Deus. Okay? Krishna está em sua presença absoluta. Krishna, a suprema personalidade de Deus. Em realidade, Krishna, Krishna, né? O nome dele é Krishna. Nesse contexto, Krishna. Porém, a função que ele está assumindo aí é Vishnu. Vishnu e Krishna são a mesma coisa, eles são a mesma pessoa, só que com raça. Raça significa temperamento, raça significa humor, né? Humores diferentes. Quando Vishnu, a suprema personalidade de Deus, atua ou está presente, normalmente envolve todo o contexto da missão de Vishnu. A missão principal de Vishnu, ao interagir com o universo, e não é apenas entre seres humanos, Vishnu interage entre os devas, Vishnu interage entre sociedades pós-humanas, Vishnu interage inclusive em sociedades infra-humanas, que são inferiores às sociedades humanas. Vishnu interage com todas as classes de entidades vivas, porque a missão de Vishnu é resgatar a alma, né? O universo, ele tem uma função didática de ser um sistema educacional para que a alma sature-se da necessidade, sature-se do contato dela com a potência que ela mesma tem em relação a domínio, poder. E enquanto ela está envolvida na ilusão de que ela é o senhor de si mesma, de que ela é o proprietário dos objetos ao redor dela, de que ela é o senhor do próprio corpo, de que ela é o controlador. Enquanto a alma está iludida nesse contexto, ela permanece enraizada ou ancorada nesse ambiente didático que nós chamamos de mundo material. E aí ela vai precisar ficar trocando os equipamentos, porque os equipamentos, eles são funcionais. Ainda bem, né? Porque às vezes nós assumimos corpos que felizmente eles são temporários, porque se eles fossem eternos, né, assim, seria muito, muito, muito triste, né? Imagina, por exemplo, só uma situação atípica aqui. Imagina que eu seja uma garota, né, homossexual, por exemplo, né, uma garota gay, e eu tenha que conviver com a ideia de que eu serei eternamente naquele corpo. Eu viverei pela eternidade naquela forma, uma forma feminina. Eu quero ter um corpo de menino. Tem meninas que inclusive moldam o seu corpo para se transformar no menino, e tem meninos que moldam o seu corpo para se transformar numa menina. Imagina você que, se eu sou um menino e quero ser uma menina, e moldei o meu corpo todo para ser uma menina, mas eu nasci como menino, e eu tenho que imaginar que eu sou obrigado a ser eternamente um menino, quando na verdade eu quero ser uma menina. Isso seria extremamente cruel da parte do universo, que
não me compreende, né? E já que o universo é criado por Deus, então aí já o problema volta-se diretamente para Deus, né? Que me obriga a ser eternamente uma coisa que eu, de repente, nem estou confortável, né, com ela, né? Eu quero ser uma menina, me colocaram no corpo de um menino, erraram, né? Sim, erraram no contexto, e me jogaram no corpo de um menino. Agora eu sou obrigado a existir eternamente como um menino. Isso é simplesmente uma tortura, na verdade, um castigo eterno. E claro que eu vou renunciar a Deus para ter a oportunidade de não ser um menino, ser uma menina. Esse é o contexto, né? Que isso aqui normalmente é muito comum, que os meninos, né, as pessoas gays não consigam se relacionar muito bem com a ideia da religião, justamente por essa pressão, né, que eles sofrem por terem que aceitarem uma condição de existência a qual elas não estão muito bem adaptadas ou não se sentem confortáveis, né, para serem aquilo que elas estão sendo chamadas a ser. Bom, acontece que quando se tem, né, essas mudanças contínuas de corpo, nós podemos ter a opção de nos adaptar em diferentes naturezas. E a missão de Vishnu é observar que as almas, nessa sua alternância de experiência de vida, que elas, na medida em que elas vão se alternando, elas também vão assimilando pacotes de dados que justifique, né, que gere no jogador um estado de consciência de Krishna, ou consciência de Vishnu, ou consciência de Deus, ou consciência completa da existência. Então o objetivo é esse, educar a alma para que ela chegue em um estado de consciência. E até lá ela está em estado de inconsciência, uma espécie de coma existencial. E esse coma existencial obriga essa alma a acreditar que ela é o corpo que ela está vivendo. E aí, claro que vem as consequências. Eu tô com medo, eu vou morrer, mas eu não quero. Porque fulano morreu, mas não podia ser assim, mas que mundo ingrato. Então, e aí fica nessa variação que é uma característica da nossa situação de lamentação devido à nossa ignorância em relação à existência. E Vishnu sabe disso, ele se sente responsável por isso, porque afinal de contas esse processo acontece como consequência da existência dele, é devido ao fato de ele ser o Senhor Supremo, o controlador de tudo, que nós, como almas centelhas, também temos o impulso de ser controladores e queremos ser assim, vamos dominar e tal, e isso gera um efeito colateral, que é esse mundo material que é necessário para que a gente evolua. Então, quando Arjuna chama Krishna aqui de Madhusudana, que significa Madhu, também pode ser dentro da história dos passatempos de Krishna, ele era um demônio, né, que ele tinha alguns poderes místicos e ele criava ilusões, né, Madhu, ilusões. Então Krishna, em determinado momento, aniquilou esse demônio, Madhu. E as ilusões que ele criava deixavam a pessoa em estado de, letargia, em estado de confusão mental. Então aqui Arjuna chama Krishna de Madhusudana, ativando em Krishna, ou seja, direcionando Krishna para se lembrar desse estado de existência dele, ou seja, que é o eliminador das confusões. Então Arjuna, indiretamente ou sutilmente, admite o estado de confusão mental, de confusão conceitual. Ele admite a sua perplexidade perante Krishna, o chamando de Madhusudana. Krishna, você que é o matador de Madhu, o demônio das ilusões, aqui estou eu, aprisionado nas celas resistentes desse demônio Madhu, que é a dúvida, a confusão mental, a letargia, né? Eu estou paralisado, letárgico, sem forças para agir, e tenho justificativas para isso ainda por cima. Não é só uma questão de ilusão, eu não estou criando somente uma situação de vitimismo. Eu posso até ser acusado disso, mas a situação é real. Veja bem, olha só, diante de mim tem pessoas como Bhishma e Drona. Bhishma era simplesmente nada mais, nada menos que o avô de Arjuna, né?
E Drona, ele era o Dronacharya. Acharya significa mestre maior ou mestre mor, como tem o grão-mor, tem sabe, a enfermeira mor, que é a Annabelle, uma coisa assim. Então você tem ali o Acharya, que o Acharya é o maior entre os preceptores. Então Drona Acharya, Drona, né, o orientador Acharya, dentre os orientadores. E Drona Acharya, Drona, ele era o chefe militar, era o capitão do exército. Ele ensinava a usar a flecha, a usar os mantras nas flechas, a manusear os equipamentos. Ele era então o orientador militar do exército. E ele foi o mestre do Arjuna. O Arjuna, desde pequenininho, né, garoto, ali com 10 anos, 12 aninhos, já começou a ser treinado, né? Os príncipes, eles eram sempre treinados no exército para aprender a lutar e tal. E o Drona foi o mestre do Arjuna. Então, a cultura védica define que o discípulo ele deve sempre aproximar-se do mestre espiritual com uma atitude de respeito, né? Uma atitude de humildade e de tolerância. O mestre eventualmente pode até usar palavras rudes ou palavras ásperas com o discípulo, não necessariamente fortuitamente, gratuitamente, né? Simplesmente por uma questão de mau humor, não é necessariamente assim. Às vezes o discípulo precisa ser orientado pelo mestre e o mestre tem que, sabe, chamar a atenção. Eu não sei se vocês já assistiram um treino de futebol, né? Os jogadores, eles são sempre pressionados, eles têm muita adrenalina, testosterona, né? Muita força ali. E normalmente o técnico de futebol é um cara assim que, sabe, não mede palavras, né? Ele fala palavrão, xinga e tal. E os jogadores já sabem que se eles ficarem argumentando com o técnico e reclamando e falando mal do técnico, eles simplesmente ficam na reserva, ficam no banco, não são escalados para o jogo, não porque são maus jogadores, às vezes é até bom, às vezes o jogador é até muito bom, mas devido ao mau comportamento, né, devido à forma como se relaciona com os demais. Teve um jogador brasileiro que saiu daqui muito cotado, jogava muito bem. Chegou lá no país dele, que ele foi contratado num país para jogar futebol, e o técnico decidiu deixar ele no banco, né? E o time estava gastando uma fortuna para manter esse jogador no time, mas devido ao comportamento do que estava desacostumado com disciplina, né, brasileiro e tal, chegou na Europa. Então, muito irreverente, desacostumado à disciplina, à rotina, e quebrou os protocolos, e o técnico simplesmente o manteve no banco de reservas. Ele ficou muito chateado, quis quebrar o contrato e tal, não podia quebrar porque tinha muito dinheiro envolvido, e finalmente ele foi orientado a procurar um psicólogo. Então foi oferecido um psicólogo, ele foi a um psicólogo, e gradualmente ele foi entendendo que nas relações sociais os protocolos devem ser observados. Então, nesse caso do Arjuna, é a mesma situação, não é? Ele tinha diante dele lá os mestres, ele tinha diante dele o Bhishma, que era o avô. Então, ele precisaria atirar flechas contra essas pessoas, né? E agora, veja bem, como é que o Arjuna poderia fazer isso, né? O que justificaria fazer isso? Se a orientação védica é que uma pessoa, um discípulo, não deve redarguir ou contra-atacar o mestre, nem mesmo com palavras ásperas, ou seja, nem quando o mestre está sendo áspero, o discípulo deve atacar. Imagina então atirar flechas, né, contra eles. Como é que o Arjuna conseguiria fazer isso? É essa a observação do Arjuna. Então Krishna lembrou a Arjuna da seguinte situação. Bom, existem alguns fatores, Arjuna, que poderiam ser levados em consideração para ajudar você aí a resolver esse dilema, tá? Primeiro, trata-se de uma luta organizada profissional. Então, no ringue, as questões são todas canceladas, né? Dentro de um ringue,
as considerações protocolares da burocracia e das hierarquias são simplesmente anuladas. No ringue, as regras são outras. É como, por exemplo, no MMA, né? Você tem aí o seu primo, digamos assim. Ambos são lutadores de boxe e ambos estão aí competindo, né, numa competição. Estão aí numa competição. Então, nesse momento, chega na final, vocês dois, você e o seu primo. Você vai ter que esbofetear o primo e de repente vocês dois são muito amigos, né? Inclusive são primos porque se casaram com duas irmãs e sabe, membros de mesma família. Só que na hora do ringue, esses fatores são cancelados, né? Jogador de futebol, por exemplo, aconteceu muito isso daí. Jogador de futebol, vamos supor, vamos imaginar, eu cresço torcendo para o Corinthians, né? Sou fanático corintiano, choro e tenho tudo, a minha decoração na casa, aquela coisa toda. E vou crescendo assim, me torno jogador de futebol, mas quem me contrata é o Flamengo. E o Flamengo vai no campeonato e vai até a final e eu sou um dos principais jogadores, sou atacante, faço gols, sou matador e a final é contra o Corinthians, o time do meu coração, né? Eu vou ter que chutar a bola e fazer gol e ver os meus amigos corintianos chorando. Eu vou ser a causa do sofrimento deles e aí tá. E o meu pai, que também é corintiano, vai me ver fazendo isso. Sabe? Meus irmãos que são todos corintianos, meus amigos, toda uma metáfora aqui, né? Isso acontece, é muito comum isso no mundo do futebol, inclusive, né? Tem uma entrevista que o Neymar dá, né? E assim, por um acidente, ele menciona isso daí, que torcia para tal time e tal, e etc. Bom, mas isso é outra coisa, assim, agora a questão é que essas situações acontecem, só que na hora do campo, essas questões emocionais não entram na operação, não podem entrar na operação de forma alguma. Profissional é profissional, você tem que mostrar o profissionalismo. Na hora do profissionalismo tem que ser profissional, não pode ser sentimental na hora de mostrar a que você está se demonstrando, então a que você está se propondo. As coisas têm que ser separadas. É importante essa discriminação, porque discriminação é autoconhecimento, é autorrealização. O Arjun estava misturando as coisas. Meu amigo, você está misturando as coisas, tá? Você está misturando. Você tem um relacionamento com o avô Bhishma, com o Drona, ok. Mas aqui é profissional, é um jogo. E você é o jogador principal. Agora você vai misturar as relações, vai atrapalhar. Não tem nada a ver. Cada um assumiu as suas posições. Agora vamos jogar o jogo profissional. Mostre que você é um profissional. Se você ficar sentimental, você simplesmente vai estar negligenciando o Dharma. Porque aparentemente você está defendendo o Dharma, mas você está na verdade atacando o Dharma. Porque o Dharma diz que você tem que ser profissional, você é um kshatriya e você tem que lutar, né? Como se fosse, por exemplo, né? Se eu sou o técnico do jogador que está na crise, eu vou falar a mesma coisa, meu amigo, espera aí, você é um profissional, tá? Infelizmente, você desenvolveu esse sentimento em relação a esse time aí, mas você ganha para jogar nesse time. E se você não mostrar a sua profissionalidade, se você não mostrar a sua capacidade de ser profissional para além das suas emoções, vai ficar muito evidente, todo mundo vai ver isso. E a sua carreira profissional pode ser inclusive comprometida por conta dessa sua fraqueza. Qual time vai querer te contratar? Porque vai que o próximo time que te contrate, né, vai ter que disputar contra o seu time do coração e você dá esse vacilo aí. Como é que vai ficar? E o nosso time vai querer te contratar novamente, porque vai acabar a temporada, vai refazer os contratos e você vai, entende? Você vai ficar desempregado. E os outros times vão ver que você, meio que sacaneou, fraquejou na hora H. Então vamos lá, meu amigo. Acorda para a realidade. Você é um profissional. Jogue profissionalmente. Jogue o jogo como tem que ser jogado. Mostre que você é um profissional. Você não é um jogador desse time específico, você é universal. Então, seja imparcial e mostre o seu profissionalismo. O que um técnico de futebol falaria para um jogador numa situação de fraqueza, de lamentação,
de deficiência emocional, de debilidade emocional, nessa circunstância, Krishna falou exatamente a mesma coisa para o Arjuna. Meu amigo, acorda, você é um profissional, você é um kshatriya. Não tem nada a ver. Eles escolheram a posição deles. E você está na sua posição. Então esquece as burocracias. Todos esses conceitos dármicos são válidos nas interações sociais. Aqui no ringue, não. Então, levanta-te, ó Arjuna, e jogue o jogo profissionalmente, sem lamentação. Foi esse aí o contexto que Krishna agora dá na frente aí, nas próximas versos, vai ser mais ou menos isso que Krishna vai falar, só que Krishna vai usar a linguagem Krishna, a linguagem Vishnu, que é uma linguagem repleta de informações, cheias de riquezas de detalhes, enriquecida de paradoxos, e a gente vai pegando esses paradoxos, essas peças, e vamos assim nos enriquecendo, entendendo a mente do Senhor Supremo nessas condições. Além do mais, é bom lembrar que o Bhishma, essa é uma das qualidades de Krishna, de ser imparcial. Vishnu, ele é imparcial com todas as entidades vivas. Bhishma era um devoto de Krishna, ele era um devoto de Vishnu. Bhishma era devotado a Vishnu. E Vishnu está dizendo para Arjuna: atire as flechas. Por quê? O fato de nós sermos devotos de Vishnu significa que nós precisamos sempre optar por estar ao lado dos devotos de Vishnu. E ao lado de Vishnu, nós precisamos interagir ou nos familiarizar com Vishnu. O Bhishma Deva, ele era devoto de Vishnu. Porém, devido às intricacias políticas da corte, ele se viu obrigado, por questões de diplomacia, a defender o Duryodhana, e também por questão de interpretação das leis, porque havia uma interpretação que dava margem para definir que o Duryodhana, sim, tinha direito ao reinado. O problema é que o Duryodhana, ele queria banir os Pandavas. Os Pandavas tinham concordado em aceitar que o Duryodhana, por questões de interpretação das leis, fosse o imperador. E eles aceitariam serem súditos do Duryodhana, desde que eles pudessem ter uma região em que eles próprios pudessem administrar, já que eles eram administradores, eles não iam viver às custas do governo, porque eles não... Só que o Duryodhana disse: não vai ser dado nenhuma concessão, nenhum direito, nenhuma carta política para vocês. E na verdade, nós deveremos ir à guerra mesmo, porque não há espaço para duas famílias no reino. Uma delas tem que desaparecer. E eu opto para que a sua desapareça, Arjuna. Então, prepare-se, porque se você não for à guerra, eu mandarei os meus policiais, a minha Gestapo, aí a KGB, para perseguir você e matar você e a sua família. Foi isso que o Duryodhana tentou fazer durante 14 anos. Ele ficou mandando os policiais dele para tentar encontrar a família do Arjuna e o Arjuna para matá-los. E o Arjuna, eles conseguiram por muitas ocasiões livrarem-se da morte como consequência da tentativa do Duryodhana de encontrá-los. Então existia uma KGB em cima do Arjuna e da família dele, uma Gestapo tentando identificar onde eles estavam para matá-los. Então eles estavam marcados para morrer, e o Duryodhana estava determinado a fazê-lo. Então o Arjuna teria que lutar por uma questão de sobrevivência, de paz, ele teria que, assim, como na canção do Gilberto Gil, que contradição, só a guerra traz o nosso amor em paz. Algo, mais ou menos isso, não sei se é exatamente isso daí, mas me lembra isso daí. Então, quer dizer, a contradição é que, às vezes, para ter paz é necessário ir à guerra, para defender a própria dignidade, e às vezes você tem que se posicionar. Então, isso foi o contexto ali, em que o Arjuna se encontrava.
E Krishna então já chamou ele para a realidade. Não, meu amigo, tudo bem, seus sentimentos são válidos, são nobres, isso demonstra que você é uma pessoa de nobreza, de caráter. Entretanto, essa nobreza, esse sentimentalismo dentro do campo profissional, na verdade é um problema. Aquilo que é remédio para uns é veneno para outros. E aquilo que é veneno para um é remédio para outros. Então, esse sentimento exagerado de compaixão pelas pessoas, agora, nesse momento, na verdade, é uma fraqueza de coração, é um inimigo interno, demonstra a sua covardia, na verdade, né? Você vai ser difamado publicamente por essa covardia e, ao mesmo tempo, aparentemente, ela é não violência, mas ela é violência contra o Dharma. E você é um defensor do Dharma. Portanto, levanta-te e luta, ó castigador do inimigo. Então, essas foram as palavras de Krishna. Não sei se elas servem para vocês, mas para mim elas ressoam gritantemente dentro do meu coração. E eu acho que a nossa situação é realmente de uma batalha. Nós estamos jogando um jogo, chama-se existência. E se nós não prestarmos atenção no jogo que nós estamos jogando, certamente nós fracassaremos, né, no objetivo do jogo. E para isso nós precisamos tomar a nossa posição. E a posição mais segura é ao lado de Vishnu. Os jogadores que jogam com Vishnu têm, assim, as chances de sucesso e de vitória praticamente certo. É garantido que o jogador sairá vitorioso. Claro que o jogador terá que jogar o jogo, né, com determinação, com entusiasmo, com garra, com força, e deve fazer uma participação. Não é que Vishnu vai jogar o jogo para o jogador, não é assim. Jogam juntos. Inclusive, na batalha de Kurukshetra, Krishna não lutou por Arjuna. Krishna transportou o carro, levou a carruagem adiante. Quem atirou as flechas, quem lutou foi o Arjuna. Krishna estava ali com ele. Então, a luta é nossa, o jogo é nosso. Krishna vai estar conosco, Vishnu vai estar conosco, transportando a nossa carruagem no caminho, né, que nos leva de volta ao lar, de volta ao Supremo. Entretanto, o jogo deve ser jogado pelo jogador. E isso deve ser feito de forma profissional e não necessariamente sentimental. Tem esse nível aí, tá? Muito bem, então eu vou finalizar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário que queira fazer, nós ainda temos alguns minutos, tá disponível, senão a gente encerra aqui, tá? Muito bem, então não temos perguntas. A minha sugestão para vocês é que leiam o Bhagavad Gita, tá? Leiam o livro, tá? Porque afinal de contas, você como jogador vai precisar de informação para saber onde pisar, onde não pisar, como agir, tá? E se você quiser, e eu acredito que você queira, né, liberar-se do ciclo do samsara, esse manualzinho aqui, né, ele é muito funcional. Aqueles que conhecem o manual, aqueles que têm conhecimento de como interagir com a Suprema Personalidade de Deus e entender as suas orientações, normalmente alcançam a liberação. No finalzinho do livro, Krishna diz que, Arjuna, eu pessoalmente não vou falar porque é muito comum que as pessoas entendam que, afinal de contas, como eu sou a Suprema Personalidade de Deus, para mim é muito fácil falar aquilo que eu falo. Porém, se você, Arjuna, falar, é mais fácil para que as outras pessoas que são jogadores também emaranhados na ilusão entendam essa fala. Então, por favor, fala você. Eu não vou falar, prefiro que você mesmo fale. Declare audaciosamente que onde houver Arjuna, um guerreiro honesto e determinado, haverá sucesso, vitória e moralidade. E esse jogador, esse Arjuna, alcança a liberação dos ciclos das misérias. Então Krishna transfere para Arjuna a responsabilidade. Declare audaciosamente, Arjuna. E Krishna delega o poder, a potência para Arjuna. Você que é o meu devoto, Arjuna,
declare audaciosamente que onde quer que haja Arjuna, ou seja, o devoto determinado do Senhor Supremo, haverá moralidade, poder extraordinário, vitória, sucesso e liberação. Então, essas são as palavras de Krishna. E vai que sejam verdadeiras, né? Vai que a gente, na aposta, nós estejamos apostando na pessoa certa. Então, os resultados, como é um jogo, então riscos são aceitáveis. E aceitar o risco de que talvez, por probabilidade, Krishna seja uma pessoa real e essas informações sejam reais, é um risco assim, plausível de ser aceitável. Então, aqueles que são inteligentes e têm a mente despertas o suficiente para fazer essa aposta em Krishna, podem aguardar que no devido curso do tempo o resultado do investimento será retornável e garantido, tá? Muito bem, senhoras e senhores, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me. Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, todas as glórias sejam para os devotos reunidos, todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, you could become a great horseman and help free yourself and this world, though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna, and falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna, you could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Take us home, Benji. Krishna Krishna, Hare